Meus amados, graças a paz, a palavra de reflexão de hoje é o porquê, muitas das vezes, as nossas orações não são atendidas. E para trazer essa palavra de reflexão, nós abrimos aqui a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1, 2 e 3. Vamos pegar como exemplo a história do rei Ezequias. O versículo 1 vai nos dizer que, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, o profeta, lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha o que o profeta Isaías vai chegar para o rei Ezequias e vai dizer: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Só que o interessante aqui é que nós vamos ver que vai haver uma oração da parte do rei Ezequias ao Senhor. E o versículo 2 aqui vai nos dizer que então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha o que o versículo 2 vai nos revelar, vai nos dizer que o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Agora eu te faço uma pergunta aqui, provavelmente você conhece a história, mas ainda assim eu te... Oi? Não, eu tô gravando. Fecha a porta. Agora, olha o que o versículo 2 vai nos dizer que o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aí eu te lanço aqui uma pergunta, provavelmente você conhece a história, mas a oração dele foi respondida? A oração dele foi atendida? Provavelmente você vai falar que sim. E se você conhece a história, sim. Só que o segredo aqui está o porquê a oração dele foi atendida. Entenda que todo momento que eu falei acerca da oração, eu falei sobre atender a oração, não ouvir a oração. Porque ouvir a oração, eu acredito e eu entendo que toda a oração é ouvida pelo Senhor. Agora, há uma diferença e abrimos uma aspa aqui. Toda oração é ouvida pelo Senhor. Fechamos uma aspa aqui. Só que nem toda oração é atendida pelo Senhor. E aqui nós vamos ver que o rei Ezequias orou e foi atendida a sua oração. Agora, o que levou o Senhor a desfazer uma profecia ou uma palavra de um profeta que o rei Ezequias iria morrer? O que foi tão importante assim que o rei Ezequias falou ao Senhor em sua oração que fez mudar o quadro da tua vida, o quadro da tua história, que fez mudar a decisão de morte que havia sobre a vida do rei Ezequias? O que levou a isso a acontecer? O porquê isso aconteceu? Nós vamos descobrir isso agora no versículo 3. Olha como vai nos dizer. E disse a o Senhor, lembra-te. Olha, ele chega para o Senhor e vai dizer: olha, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti. Olha as primeiras palavras que ele vai chegar. Ele vai falar: olha, Senhor, lembrar-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade. Opa, nós temos aqui um testemunho, ele dando para o Senhor. Olha, Senhor, eu andei diante de ti em verdade. E agora ele vai dizer o quê? E com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Olha, o rei Ezequias, ele vai orar ao Senhor e ele vai dar um
testemunho da sua vida para o Senhor. O Senhor já não sabia disso tudo? O Senhor já não sabia que ele andou diante do Senhor em verdade? O Senhor ele não sabia que ele andou com um coração perfeito e fez o que era reto diante dos olhos do Senhor? E ele vai dar esse testemunho, ele vai dizer, olha, Senhor, eu andei com um coração perfeito e fiz o que era reto diante dos teus olhos. Pronto. Foi o segredo da vitória de Ezequias. Foi o segredo para a oração de Ezequias ser atendida. Foi o testemunho do rei Ezequias para o Senhor. E o texto vai terminar dizendo, ele chorou. O rei Ezequias chorou. Ezequias muitíssimo. Pronto. Ele deu um testemunho ao Senhor, ele apresentou ao Senhor as suas qualidades e o que ele tinha feito diante do Senhor. Você pode apresentar ao Senhor as suas qualidades e o que você tem feito diante do Senhor. Não como aquele o publicano com o fariseu, não. Que ali apresenta diante do Senhor uma arrogância. Olha, Senhor, eu não sou como aquele pecador. Olha, Senhor, eu sou um dizimista fiel. Olha, Senhor, eu sou uma pessoa que jejum. Não, não é essa forma. A forma que o rei Ezequias fez, primeiro, ele estava sozinho, só ele e Deus. E ali ele desabafou diante do Senhor e não era mentira. Não era por hipocrisia, não. Era a realidade dele diante do Senhor. Ele andou com um coração perfeito, não mais ou menos, mas perfeito diante do Senhor, assim é a palavra dele, e fez tudo que era reto diante dos olhos do Senhor. Não era uma mentira, que o Senhor não desmentiu, e ele também vai iniciar falando que andou diante do Senhor em verdade. Às vezes nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas, só que nós não temos o que apresentar ao Senhor de bom para o Senhor, de qualidade de nossas vidas diante do Senhor, de verdade diante do Senhor, de coração limpo diante do Senhor, andando reto diante do Senhor. Não. Às vezes nós estamos totalmente errados e queremos chegar diante do Senhor e cobrar algo ao Senhor. Cobrar um quadro novo em nossas vidas, sendo que não estamos tendo o que apresentar para Ele. E qual é o segredo? É nós buscarmos ter um bom testemunho para apresentar ao Senhor. Qual é o segredo? É nós andarmos em verdade diante do Senhor. O que é andar em verdade diante do Senhor? É não andar se omitindo, é andar fazendo o que é reto diante do Senhor, é andar com um coração puro diante do Senhor, é se apartar da mentira, se apartar da idolatria, se apartar da falsidade, se apartar da amargura, se apartar do pecado. Pecamos em fala, em pensamentos, em atitude, em gestos, sim, mas precisamos nos purificar para que isso não venha acontecer, para que quando venha a adversidade que o inimigo enviar sobre as nossas vidas, ou por uma falha, um erro nosso, como o texto vai nos dizer que o rei Ezequias veio essa enfermidade sobre ele, porque o seu coração em um determinado momento se engrandeceu. E nesse momento o Senhor feriu ele com uma doença mortal. Ele não tinha feito algo que não provinha do Senhor, mas as coisas iam acontecendo de uma maneira tão maravilhosa, dos livramentos que o Senhor dava a ele, das bênçãos que o Senhor estendia sobre a vida dele, sobre a nação de Israel. O que vai acontecer? O seu coração vai se encher, vai se engrandecer, e o Senhor vem ali, opa, quanto mais dado, mais é cobrado. E o Senhor ali vai o ferir, mas no mesmo tempo ele vai olhar e vai falar, opa. E quando isso acontece em nossas vidas, do Senhor nos corrigir, não é para nos matar, mas sim para nos trazer de volta para o seu caminho.
Assim como ele fez com o rei Ezequias. Aquela doença não era, em hipótese alguma, para matar Ezequias, mas sim para trazer ele de volta a compreensão e o entendimento que tudo que havia acontecido sobre a vida dele não era por mérito ou habilidade dele, mas sim porque o Senhor estava com ele. E ali ele vai o quê? Orar ao Senhor em poucas palavras e vai dizer ao Senhor: olha, eu andei em verdade diante do Senhor. Por que eu vou morrer assim? Olha, eu te servi com um coração perfeito. E o Senhor só ouvindo. E ele termina dizendo: olha, eu fiz tudo que era reto diante dos seus olhos. Essas três coisas: andar em verdade, com um coração perfeito e reto diante dos olhos do Senhor. E virou para a parede e chorou muitíssimo. Pronto. Olha o segredo. Um coração aquebrantado, oração atendida. Eu vou mudar até o tema desse texto. Um coração aquebrantado, oração atendida. É a palavra que eu deixo hoje de reflexão ao seu coração. O porquê nossas orações muitas das vezes não são atendidas. É porque é necessário que o coração seja quebrantado para a oração ser atendida. Dê testemunho ao Senhor, testemunho verdadeiro, que Ele irá te justificar. Amém? Que a graça e a paz do Senhor sejam contigo, sobre a tua casa, sobre a tua família.